Bom dia, pessoal. Rubens, você tem uma empresa que virou a maior construtora de imóveis para baixa renda e começou a pensar nisso muito antes dessa história de baixa renda virar moda, né? Quer dizer, desde 79 você tem uma construtora voltada para isso. Eu queria saber como é que você teve essa inspiração e, durante muito tempo, esse negócio de baixa renda não deve ter sido tão bom assim. Por que você não mudou de área? Por que você insistiu nesse objetivo? Bom, Cris, antes de qualquer coisa, eu cumprimentar esse público aqui. Um prazer muito grande estar aqui. Né? Turma bacana, turma nova, né? A turma que está fazendo o Brasil e que vai fazer o Brasil. Muito bom estar aqui. A MRV vai fazer 32 anos agora, fez 32 de 1º de outubro, já passou. E é uma empresa focada em baixa renda, em imóveis populares. Hoje é muito fácil falar disso, né? A classe média no Brasil está acontecendo. Né? Eu acho que o Brasil, o grande potencial que o Brasil tem é exatamente essa classe média que está aí. Mas se a gente for voltar para 79, a coisa era um pouco diferente. O Brasil de 79 era outro Brasil, né? Totalmente diferente do que é hoje, né? E a gente sempre acreditou muito nisso. Né? Eu acho o seguinte, em fazer em escala, eu gostava muito de produtividade, de produção, de linha de produção, e eu achava que a saída da construção era sair do artesanato para a indústria. Então, o sonho da MRV foi sempre trabalhar para a massa, né, com grandes volumes, e trabalhar grandes volumes significava classe média. A gente enxergava aquilo em 1979. Foi difícil, né? A construção civil para baixa renda era o patinho feio, né? As grandes empresas gostavam de imóveis de luxo, de classe média, média alta, né? E a gente trabalhou durante muito tempo sozinho nesse mercado, também naquela crise que o Brasil teve, foi uma crise muito dramática de 82. Quem viveu 82 sabe que foi um momento muito difícil na nossa economia, a gente insistiu muito, mas isso foi bom, porque deu um foco muito direto para a MRV, muita tecnologia. Então, a gente está colhendo hoje um fruto de 32 anos de trabalho. Isso foi o lado positivo dessa história. E naquele começo, o que era o mais difícil? Era conseguir dinheiro? Por exemplo, hoje a gente já sabe que dinheiro não é tanto o problema. O que era o mais complicado? Cris, é interessante o seguinte, a empresa precisa ter de tudo, inclusive dinheiro, né? O dinheiro para investir. O Brasil era pequeno, os números do Brasil eram muito menores que são hoje. Mas dinheiro é um dos problemas. Então, a MRV começou com $100 mil de capital naquela época. $100 mil era mais ou menos 3 carros. Então, éramos 3 sócios iniciais, o M, o R e o V, eu sou o R, né? A gente juntou aí o equivalente a 3 Fuscas, né? Fizemos uma economiazinha durante algum tempo e foi esse o recurso inicial para começar a empresa. Agora, era uma empresinha pequena, que dependia muito da gente, a gente chutava, batia a corda, cabeceava, fazia tudo ao mesmo tempo, né? Muita economia, mas foi isso, quer dizer, o capital. Você tinha espaço, né? O espaço era menor, mas você precisava de dinheiro para investir. Então, acho que todas as empresas precisam de dinheiro, né? A gente não pode nunca esquecer a parte financeira da empresa, o capital de giro da empresa, o fluxo de caixa da empresa. Eu acho que essa parte financeira é uma parte que tem que ser muito bem olhada por todos nós. Agora, então você está há mais de 30 anos aí nesse jogo do empreendedorismo, né? E você mesmo falou que o Brasil mudou demais. Ficou mais fácil? Ficou mais difícil? Quais são as grandes dificuldades que vocês têm hoje? Olha, o Brasil tem duas fases. A MRV tem 32 anos, né? Metade do período foi antes do Plano Real e metade do período de vida da empresa depois do Plano Real. Então, acho que são 2 períodos muito nítidos, antes e depois do Plano Real. O Brasil se organizou muito, né? E antes disso era uma loucura. Eu lembro, um dia eu acordei de manhã e o Collor tinha tomado todo dia da empresa. A gente que paga folha de pagamento. Isso aconteceu, tablitas, etc, etc. Graças a Deus, a gente não vive isso mais há bastante tempo, né? Mas a competição era mais baixa. Se você tinha uma empresa em Minas Gerais, por exemplo, nós somos mineiros, né? Você não competia com ninguém de fora. Então, o mercado era mais cativo, a competitividade era menor, e hoje o Brasil é muito mais competitivo. Agora, isso é bom, isso é muito bom. Por outro lado, nós estamos vivendo um ambiente econômico muito mais estável, os planos, hoje, por exemplo, a MRV faz plano de 5 anos, né? O nosso plano plurianual é de 5 anos, a gente não fazia isso no passado. Então, o mercado é muito mais consistente, é lógico que ele é muito mais globalizado, muito mais competitivo, mas a gente tem que encarar isso como um fator positivo e não ter medo. Eu acho que a gente tem que achar que isso é bom, né? Quando foi que você percebeu que poderia ser o maior construtor de casas do mundo? É um negócio que você percebe primeiro e depois você corre atrás, ou você sonha e depois é que corre atrás? Como é que é? Não, deixa eu fazer um conceito. Nós não somos o maior construtor de casa do mundo. Tem o sonho. Hoje é muito difícil a gente compilar esses dados, né?
Eu acho que hoje a maior empresa do mundo é a China Vanke. Ela está fazendo, eu estive na China recentemente, ela está fazendo 80 mil moradias por ano. Na Europa ninguém faz isso, nos Estados Unidos ninguém faz, no México ninguém está fazendo. E a MRV, esse ano, ela vai construir um pouco mais de 40 mil casas. A gente quer chegar a 70 mil casas e aí ser uma das maiores empresas do mundo, mas possivelmente a segunda. Eu tenho a impressão que a China Vanke vai ser a maior, mas é um desafio bacana. Eu acho que no Brasil nós somos há bastante tempo a empresa que mais faz casas, mas a gente quer poder ser uma das maiores do mundo, eu acho que é um desafio bacana. Mas isso é uma meta para você e para todo mundo lá? Quer dizer, está claro isso? Nós temos que ser um dos maiores do mundo? Olha, quando nós fomos fazer o projeto MRV 40 mil, foi em 2007, quando a gente abriu o capital da empresa. A gente tinha três dogmas. O primeiro era crescer sem perder a qualidade. A gente achava que não adianta nada crescer muito se você perder a qualidade operacional. Nós conseguimos. Quer dizer, crescemos muito rapidamente, percentuais de crescimento de 3 dígitos ao ano, quer dizer, um número fantástico, sem perder as qualidades. Se você pegar o número da MRV, nos últimos 5 anos, as margens são estáveis, a margem líquida se manteve, a margem EBITDA se manteve, isso é importante para nós. Então, era crescer sem perder a qualidade operacional. O segundo dogma era querer ser um grande player do mercado. Nesse mercado de hoje, se você não for um grande player, você perde um pouco a capacidade de competição. E o terceiro era tentar ser o maior player. Esse é o terceiro dogma que a empresa luta. E a gente tem conseguido ser, no Brasil, no nosso segmento, a maior empresa de construção. Então, esse é o nosso norte. O que acontecer depois disso, eu acho que vai ser muito bem-vindo e é consequência. Uma coisa que para vocês é importante para atingir esse sonho é aumentar cada vez mais a produtividade, né? Então, fazer cada vez mais com cada vez menos. E você é meio obcecado com esse negócio, fica vendo fórmulas aí de como reduzir custo e tal. Como é que vocês têm conseguido fazer isso? Que tipo de coisa vocês fizeram que diferencia da concorrência? O que ainda dá para fazer? A produtividade está crescendo muito em todos os setores, né? E quem não conseguir aumentar a produtividade vai ter dificuldades. E nós não somos exceção. E realmente a MRV é obcecada em aumentar a produtividade, especialmente pelo tipo de segmento que a gente atua, que é um segmento que não deixa margem para erro. Aliás, o mundo hoje não deixa margem para erro, né? Então você tem que cada vez mais aumentar a competitividade. Para você ter uma ideia, há 5 anos atrás a gente gastava 12 homens para fazer um apartamento mês. Hoje nós estamos gastando 7,3 e queremos chegar a 6. Então, quer dizer, nós vamos dobrar a produtividade em 6 anos, 6 anos e meio. Agora, evidentemente que os processos mudaram, o mundo evoluiu muito, a indústria de construção está mais industrializada, os equipamentos melhoraram, a diversificação de equipamentos aumentou muito. Então, isso aí tem ajudado bastante a gente, mas as empresas estão aumentando a produtividade. E isso é importante porque se fala muito, né, tem muito medo do gargalo da mão de obra, todo mundo fala, a construção vai ter. Não vai ter. Eu acho que eu sempre defendi que não vai ter. Nós temos que melhorar a produtividade, melhorar a qualificação e com menos gente fazer mais. Mas seus concorrentes falam bastante que mão de obra é um problema, quer dizer, justificam até isso pelo mau desempenho meio recente e geral do setor. Como é que vocês estão fazendo, então, para evitar essa questão de mão de obra ser um problema? Pois é, Cris, eu tenho falado há bastante tempo que eu não acho que mão de obra é gargalo. Eu acho que você tem que saber trabalhar mão de obra. A indústria da construção, por exemplo, paga bem. Nós pagamos mais do que uma série de outras indústrias que a gente tem trazido esse pessoal para a gente. Até gente despreparada, o flanelinha de rua, o empacotador de supermercado, mas tem que dar capacitação. Então, hoje a gente investe bastante, empresa que não investir nisso, eu acho que vai ter dificuldade. Capacitação. Eu tive ontem, por exemplo, em Cuiabá. Eu estava em Cuiabá ontem, fui visitar um empreendimento nosso lá. A hora que acabou o turno do empreendimento, tinha uma escola de capacitação lá, tinha 60 pessoas sendo capacitadas. Isso é bacana. Então, se você não... Então, a MRV hoje, nós somos em 101 cidades no Brasil. Nós devíamos ter, no mínimo, 60 escolas de capacitação. E isso faz a diferença. Quer dizer, você pega aquela pessoa crua que quer evoluir, e aí é uma capacidade boa que a gente tem de absorver gente através da capacitação. Você vai vir para a MRV, mas você vai ser capacitado, você vai evoluir. As pessoas gostam disso. Então, eu acho que isso é importante para você melhorar a sua qualidade de mão de obra e ter o contingente necessário para fazer os projetos. Quer dizer, não adianta só ficar reclamando da baixa qualidade da educação. Os empresários têm que se virar, né? Não adianta ficar esperando também. É isso aí. Agora, tem gente que reclama e tem gente que não reclama. Né? Sempre tem isso, né? O mundo é assim.
Então, igual a MRV, tem uma série de outras empresas que estão fazendo um trabalho assim, muito competente, muito sério de capacitação e estão dando certo. E todos os setores, se você for olhar, a coisa é mais ou menos a mesma coisa, né? Tem gente que tem dificuldade, tem gente que não tem. E isso é normal. Nesses mais de 30 anos de história, que episódios você acha que foram realmente transformadores para a MRV? A abertura de capital, o que foi realmente transformador? Olha, eu acho que tem 2 episódios que foram muito importantes na vida da MRV. O primeiro, eu vou voltar lá para 1996. Eu acho que isso mudou a história da empresa. A MRV era uma empresa familiar, nós éramos 3 sócios, o M, o R e o V. O V saiu com 2 anos de empresa, ficamos o M e o R. Em 96, o M quis sair também. Começou a querer aposentar e descansar e curtir a vida. E nesse dia, acho que nós foi uma decisão sábia na história da empresa, que mudou a história da empresa. Nós chamamos os 13 principais executivos da época e propusemos a eles que eles participassem acionariamente da empresa. Fizemos uma forma de remuneração variável, eu acho que a meritocracia, tudo. Não acredito que a empresa possa ter sucesso sem meritocracia, né? Nada dado sem critério funciona, mas evidentemente que dentro do critério de meritocracia, aquelas pessoas estavam fazendo diferença na história da empresa, e nós passamos, a partir daquele ano, 96, fomos das primeiras empresas que fizeram isso no Brasil. Naquela época eu lembro que a Promon fazia isso, né? Eram poucas empresas que faziam, a empresa era uma empresa de capital, não era de capital aberto, era mais difícil fazer esse tipo de projeto, mas isso funcionou muito bem. Isso hoje mudou a história da empresa. Nós temos hoje 300 executivos que são sócios da empresa. Então, é o que a gente chama de partnership culture, linkada à meritocracia. Eu acho que foi a maior ferramenta que a MRV teve para o crescimento. E o mais interessante, isso foi tão importante para a história da empresa, que a partir de 2005, quando as empresas começaram a crescer em função das aberturas de capital, e faltava gente especializada, e a MRV era uma referência, muitas empresas tentaram buscar os nossos profissionais, contrataram empresas de headhunter para contratar, para tirar as pessoas da MRV. E sabe quantos saíram? Nenhum. Isso é um Aqueles caso raro. 13 de 96 ainda estão lá? Estão lá. Todos os estão, 13? Os 13 estão. E isso é interessante, quer dizer, existe na MRV uma cultura, um grude entre as pessoas muito forte. E isso faz o speed team funcionar. Não é uma empresa de 1, de 2, de 3, é uma empresa de um time. Então, o speed team funciona, eu acho que isso faz a diferença para a MRV. Então, esse foi um fato que eu acho que foi marcante na história da empresa. O outro não poderia deixar de falar, que foi a abertura de capital, né? Eu acho que a empresa, para crescer, ela precisa de muita coisa, mas precisa de dinheiro também. Em alguns setores demandam mais capital, são os capitais mais intensivos. O nosso caso é esse, indiscutivelmente é esse caso. Então, eu acho que nós abrimos capital em 2007, em julho de 2007, era um momento bom no Brasil para abrir capital. Nós começamos esse projeto em 2005. Eu diria que a fase de profissionalização da empresa, de fato, começou em 2005. Nessa época foi importante porque esse time que estava lá, que já era muito maior que aqueles 3 iniciais, nós mesclamos com pessoas que vieram de fora, com um treinamento muito interessante. E a gente conseguiu ter essa mescla de cultura de forma muito harmônica, né? Todo mundo aprendeu com todo mundo, né? Então, uma série de profissionais vieram do mercado e se juntaram ao nosso time e formamos um time ainda maior. E fizemos um projeto de abertura de capital. O projeto de 2005, nós contratamos um banco de investimento e fizemos um projeto até 2010. A gente olhava para aquilo e falava, puxa, que coisa fantástica, um crescimento muito grande, mas nós estamos no Brasil, o Brasil permite esse crescimento, né? O Brasil tem essa vantagem. E em 2006 a gente chamou um fundo de private equity para ser nosso sócio, fizemos um processo competitivo, foi muito bom. O fundo de private deu um amadurecimento muito grande para a empresa, nos preparou mais ainda para ir ao mercado, nos deu um pouco mais de musculatura. Então, quando nós fomos ao mercado em 2007, quer dizer, a empresa já estava com um grau de maturidade suficiente para ser bem aceita. E foi um IPO de bastante sucesso. E eu acho que, então, esse foi o segundo ponto que eu diria que foi importante na história da empresa, o IPO e, em 96, o Partnership Culture. Sobre essa questão do IPO, até chegou uma pergunta aqui, que quais as mudanças que você enfrentou como empreendedor depois do IPO? Tudo bem, chega uma injeção de dinheiro, mas tem um pedágio, né? Você tem que aguentar investidor, fazer roadshow, tua vida muda um pouco, né?
Não tem dúvida. A empresa aberta é uma empresa que tem muito mais responsabilidade. Nós temos hoje 6 mil acionistas, alguns grandes, alguns pequenos, mas todos acionistas, né? E são os nossos chefes. A gente deve sempre satisfação a todos eles. E a gente é obrigado a apresentar balanços trimestrais, a fazer conferências, reuniões com analistas, e são boas, né? A gente fica muito satisfeito. Às vezes um acionista americano ou um fundo inglês pede uma reunião no Brasil, eles pegam um avião, vêm ao Brasil para uma conversa de 2 horas. Mas é bacana, é uma troca de ideia boa, eles gostam da empresa, quer dizer, se eles estão vindo te procurar, porque eles gostam da empresa, eles acreditam na empresa. E a gente aprende com eles. Não sai de uma reunião com o investidor que eu não aprendo alguma coisa. Quer dizer, eu não participo de todas, nós temos na MRV um time de RI muito bom, né? Esse time de RI é comandado pelo Leonardo Corrêa, que é um profissional extremamente competente. Ele veio dessa turma de fora, em 2005, para fazer o projeto, e o Léo coordena todo esse relacionamento. A empresa que não tiver um RI competente não dá certo no mercado aberto, não dá certo. Então a empresa precisa se comunicar bem. Agora, a gente é muito demandado. Então eu faço roadshows, tem que fazer, não tem jeito. Não todos, participo de algumas palestras, mas eu acho que isso aí demanda um pouco de tempo, mas acaba sendo bom, não é ruim não. E a gente ter que dar satisfação aos nossos acionistas é muito bom. A gente, por exemplo, dia 16 de novembro, a gente faz o resultado trimestral que acabou agora do terceiro TRI, é bacana, são 2 calls, um para os investidores do Brasil e outro para os de fora, então é bem prestigiado, normalmente mais de 200 pessoas ficam online com a gente, é muito bacana. Você tem um estilo de gestão assim bem mão na massa mesmo, né? Quer dizer, você é engenheiro, você gosta de ir lá ver os terrenos, ver como que estão as obras e tal. Acho que isso, quando você tem uma empresa que começou com 100 mil dólares e tem uma casinha aqui e outra ali, é fácil. Agora, quando você está na frente de uma empresa que faturou mais de 3 bilhões no ano passado, deve ser difícil acompanhar tudo assim em loco, né? Como é que você faz? Você mantém essa rotina de visitar as coisas pessoalmente e tal? Como é que você faz? Pois é, Cris, a MRV começou a expansão geográfica em 94, né? Então tem 17 anos. Eu falo que naquela época o Brasil não tinha competição. O supermercado de Belo Horizonte não competia com o supermercado de São Paulo, né? A indústria de Belo Horizonte de carrinho de mão não competia. Hoje nós somos um país totalmente competitivo, né? Isso foi muito bom para a MRV começar esse processo de diversificação geográfica antes das outras empresas. Nós aprendemos muito com isso. Agora, isso exigiu muito esforço da gente. Então, eu viajo bastante, eu viajo com frequência, normalmente 2 dias por semana. Eu tenho um projeto de viajar, normalmente às terças e quintas, vou e corro as diversas praças, acho que faz parte. Nós estamos hoje em 101 cidades, em 18 estados do Distrito Federal. Então, é uma agenda pesada que a gente tem que correr. Às vezes eu vou na cidade e vou voltar 4 meses, 5 meses depois, mas eu vou. Então, chegando lá, eu tenho encontro com o supervisor de obras, com o supervisor comercial, com, às vezes, um diretor regional. E essa conversa, eu acho que é muito importante. Não só a minha, toda empresa faz isso. Toda empresa viaja. Nós estamos em diversas cidades, nós vamos viajar. Eu acho que você estar presente nas praças onde você atua é fundamental. Se eu ficar trancado ali dentro da minha sala, só vendo relatório, eu acho que eu perco metade da visão que eu tenho. Você sentir o cheiro, eu gosto muito de sentir o cheiro, conversar com as pessoas. Para mim, conversar com as pessoas frente a frente, ontem, por exemplo, eu estava com o Cuiabá, no Mato Grosso. Eu acho que é fundamental você estar enxergando as pessoas, sentindo o que elas acham, até para você poder dar um palpite, para poder puxar uma pessoa um pouquinho mais para cima. Se você não conhece aquela pessoa, você tem mais dificuldade de identificar os talentos, mas não é um trabalho que eu faço sozinho, eu acho que todo mundo tem que fazer. Quer dizer, até para você poder permitir um acesso àquelas pessoas que estão se destacando, eu acho que você tem que estar presente, eu acho que é fundamental. Você tira ideias para a empresa dessas visitas, desses contatos com gente mais da base? Olha, eu acho que ideias é um negócio que a gente tem que ter, sempre querendo ter novas ideias. A MRV tem um projeto bacana que chama Banco de Ideias, e funciona mesmo, né? Esse projeto é gozado porque ele começou no ano 2000 com um nome sugestivo, chamado Projeto Canivete. O Projeto Canivete era cortar custos. A empresa, de tanto tempo, ela vai ficando um pouco gordurosa, a gente tem que cortar aquelas células adiposas, né? E a MRV, naquela época, estava um pouco pesada, a gente achava que precisava melhorar um pouco a nossa eficiência. Então, o Projeto Canivete era um projeto onde só fazia parte de diretoria,
a gente queria cortar custos sem perder a qualidade. E o projeto foi um sucesso, né? Ele foi muito além da expectativa que a gente tinha. Desse projeto, a gente foi um embrião de um projeto um pouco maior, que envolveu 40 pessoas, que nós pegamos os principais executivos. E acabou se transformando no banco de ideias. O banco de ideias hoje envolve todos os funcionários da empresa. Eles têm líderes, eles dão ideias, essas ideias são remuneradas, se forem aceitas, né? E nós já implantamos mais de 2.000 ideias novas, através do banco de ideias, que deram uma melhoria de processo muito grande, melhoria de eficiência, economia de custos, né? Melhoria de produtividade. Então, por exemplo, quando eu viajo, eu vejo aquelas ideias que eu sou da equipe de comissão de julgamento do banco de ideias, implantado, acho bacana. E às vezes é comum até aprender com os outros. Vou visitar um concorrente, vejo uma ideia, passo para o banco de ideias. Então, o banco de ideias, eu acho que é uma das ferramentas mais importantes que a empresa tem que ter para a evolução tecnológica. E o banco de ideias na MRV funciona muito bem, eu gosto muito dele. Tem uma outra pergunta que chegou que tem a ver com crescimento também, que é, hoje a sua empresa tem milhares de funcionários. Como você consegue manter a cultura? A cultura. Pois é, a cultura é interessante. A cultura cada vez ela fica mais concentrada na empresa, mais permeada na empresa. Aconteceu um fato comigo interessante, que eu achei bacana, sabe? Tem alguns anos em Campinas. Eu estava no McDonald's fazendo um lanche em Campinas, e na mesa do lado tinha um cliente chato. Cliente chato às vezes tem também, né? O cliente sempre tem razão, mas às vezes é chato. Então, ele caiu um ketchup na roupa dele, e ele falou para o gerente, poxa, que máquina ruim de ketchup, você quer um termo, você quer? Aqueles clientes meio chatos mesmo. E o gerente atendendo ele com toda a educação, eu vou te providenciar, etc. Eu falei para ele, se você precisar do meu testemunho, você está certo. Ele falou, não, o cliente sempre está certo. Então, isso é uma cultura do McDonald's, realmente, eu não estou fazendo nenhuma propaganda do McDonald's, não, mas existe lá. Então, eu acho que a empresa tem que ter a cultura dela, né? A gente tem que ter a cultura. E a MRV foi, ao longo dos 32 anos, tendo uma cultura muito própria, né? Eu me orgulho muito, eu acho que a empresa erra, né? Nós erramos, mas a gente é uma empresa, eu considero a MRV uma empresa ética. Eu acho que o principal traço cultural da empresa, nós não fazemos nada para lesar ninguém de forma proposital, nós podemos até fazer algum mal a alguém, mas não propositadamente. A gente pode errar, mas não com intenção. Isso acho que está permeado dentro da empresa, faz parte da cultura da empresa. Não queremos lesar ninguém. Acho que isso é importante. Mas você acha que a cultura ela é perpetuada assim pelo exemplo? O que é? Como é que vocês conseguem passar isso para todo mundo? Pois é, aí essa preocupação com o custo também é uma questão da cultura. Custo. Eu falo o seguinte, que eu acho que foi mais importante na empresa foi esse grupo inicial, que foi o Partnership Culture, que são a gente chama de grupo duro. Somos 300. O nome que a gente dá internamente é o grupo duro. Esse grupo duro é aquele grupo que é o multiplicador, né? Pra você ter noção, e, se não me engano, agora no dia 26 de novembro, nós vamos fazer um encontro em Belo Horizonte, nossa sede é em Belo Horizonte, vão trazer 800 pessoas do Brasil todo. Esses treinamentos são caros, são importantes, mas não são custos, são investimento. Só para tratar de cliente. Cliente é um grande desafio, né? Então, é um sábado, né? A gente mobiliza a empresa toda nesse sábado, eu faço questão de estar presente, e presente mesmo, né? E esse treinamento, por exemplo, que a gente vai dar para atendimento de cliente, eu acho que faz parte da cultura da empresa. Então, a gente tem que fazer treinamento, mas os multiplicadores são fundamentais. Então, nós somos hoje 300 multiplicadores. E então, uma série de formas que a gente usa para poder disseminar essa cultura através da empresa. Bom, a MRV hoje é uma empresa de capital aberto, mas os seus 3 filhos trabalham lá, né? Como é que se concilia esses dois aspectos que, à primeira vista, podem parecer um pouco contraditórios, assim, de ter uma característica ainda um pouco familiar e de ser uma empresa com capital na bolsa? Na realidade, me dá um prazer muito grande os 3 filhos trabalharem lá. Lógico. Né? E eles começaram a trabalhar lá na empresa com 18 anos, muito antes da empresa ser uma empresa de capital aberto, né? Sem nenhuma regalia. Um pouquinho capaz de ter, mas pouca. Então, pelo menos você foi honesto, né? A gente tenta. Mas eles trabalham lá e eu acho que foi muito bom para eles. Eu acho que no Brasil o ambiente escolar é bacana, mas ele ainda é falho, né? Eu acho que para complementar o ambiente acadêmico, eu fiz isso na minha vida, eu acho que o trabalho é muito importante. Então, eu acho que foi o que eu aprendi dos meus pais, né? Meus pais eram engenheiros, minha mãe era engenheira, né? Naquela época que mulher não era engenheira.
Então, acho que para os meus filhos, eu fiz questão de falar, gente, vamos trabalhar, que é importante para complementar a escola e tal. E eles foram trabalhar lá dentro da MRV. E aprenderam muito, e tiveram um sucesso grande, etc, etc. Hoje, o João Vitor, o caçula, trabalha no banco, que a gente participa de um banco também, no Banco Intermédio, e os outros dois, eles estão na MRV, são diretores da empresa. O Rafael é vice-presidente. Mas é mérito deles, as pessoas gostam deles, eu acho que é bom, né? É mais um que tem lá, mas a empresa hoje é profissional, nós somos 29 diretores, e nos 29 tem 2 que são filhos, né? E eles não estão nos cargos mais elevados. Então, acho que isso faz parte, eles aprenderam muito, então acho que é bom, eu fico satisfeito. E quem sabe amanhã, num processo sucessório que nós vamos ter que fazer, né? Hoje o novo mercado exige isso da gente, eu não sei se vocês sabem, mas dentro de 3 anos, as empresas de capital aberto, a função de CEO, de chairman, não pode ser mais acumulada, né? No meu caso, eu tenho que optar ou ser CEO ou ser chairman, e aí, de qualquer coisa, de qualquer forma, tem que um processo sucessório está em andamento, né? E a gente vai ter que fazer uma substituição. Quem sabe um deles pode amanhã ocupar o meu lugar, ou outro qualquer. E antes deles começarem lá, você fez alguma exigência deles, por exemplo, trabalharem em outro lugar, ou estudar alguma coisa, ou simplesmente eles entraram e pronto? É muito comum você ouvir que as pessoas têm que passar por outra. A gente vê muito isso, né? Por uma série de outras empresas para aprender, sem essa interferência que tem. Mas eu não fiz isso, não. Eu achei que dentro da empresa a gente poderia colocar no melhor lugar, quando eles tivessem mais afinidade, e eles têm muito carinho pela empresa, então trabalhar com mais intensidade. Foi importante. O que a gente teve que fazer, isso é importante, a gente precisa de alguns consultores nas horas certas. Então, nós usamos muito trabalho de consultorias. Em Minas, nós temos lá, nós temos 2 consultorias muito boas lá, a Fundação No Cabral e a NDG, e elas participam e participaram intensamente da história da MRV. E em relação ao treinamento, não só para os meus filhos, mas para os outros, mas para eles, especificamente com essa interação entre ser parente e funcionário ao mesmo tempo, eles foram muito auxiliados por essas consultorias. Isso é uma coisa que eu aconselho. A gente tenta fazer tudo sozinho, mas a gente não consegue. Se a gente puder pegar um consultor nessa hora, isso ajuda bastante. Já que você mencionou a questão de sucessão, isso é um negócio tranquilo, assim, na sua cabeça? Quer dizer, você imagina que vai ser fácil largar o osso depois de 30 anos? Ou imagina que é seu filho que é o escolhido, você não vai ficar na orelha dele, assim, faz assado? Olha, eu tenho alguns amigos que são CEO, chairman, a gente discute muito esse problema, essa nova regulamentação do novo mercado, que eu até sou favorável. Eu acho que você, ao mesmo tempo, ser chairman e CEO, você, de certa forma, é um conflito, porque o chairman está lá defendendo os acionistas, né? Eu acho que é um conflito, eu sou favorável a essa mudança. Agora, o Brasil ainda se confunde muito essa posição de chairman com o CEO. Eu acho que o chairman tem uma posição muito bem definida, e chairman não significa pouco trabalho, não, significa muito trabalho, se ele quiser trabalhar muito. Então, se porventura amanhã eu vier a ser presidente do conselho, eu quero ser um presidente participativo, mas dentro das atividades do conselho, não mais nas atividades executivas da empresa. Eu acho que tem espaço para trabalhar muito como chairman. Isso você vê nos Estados Unidos, alguns chairmans americanos trabalham profundamente e dentro da função que cabe a eles fazer, né? Tem uma pergunta aqui que é bem legal. Se você fosse começar a MRV do zero hoje, o que faria diferente? Olha, essa pergunta, normalmente todo mundo faz, né? Qual foi o erro que você cometeu, né? Essa era outra. Pô, matou minha próxima pergunta, legal. Pronto. Então, vou responder as duas, pode? Eu acho que você deve respeitar o capital de giro da empresa. O capital de giro não pode ser desrespeitado. E eu acho que, no passado, uma coisa que a gente fez foi muito ruim. Eu vou voltar lá para os anos 80, a gente abriu uma empresa agropecuária. Com isso, naquela época o Brasil era muito defensivo. Eu não lembro exatamente o ano, mas a gente não tinha nem open market no Brasil. Então, as empresas, o caixa da empresa, não tinha nem como você otimizar o caixa das empresas. Então, até a Volkswagen tinha fazenda, o Bradesco tinha fazenda, era um troço gozado, mas existia. Então, a gente fez um projeto agropecuário, demoramos 10 anos para ficar livre desse projeto, perdemos dinheiro nele, tiramos dinheiro da empresa para crescimento e tiramos foco. Então, isso eu nunca faria de novo. Perder o foco, tirar a capital da empresa. Mais para frente um pouquinho, nós fizemos outra vez uma bobagem, diversificamos de novo. Fizemos uma empresa que tinha uma sinergia, a gente achou, dessa vez nós somos certos, ela tem sinergia, uma empresa de investimento imobiliário.
uma empresa onde a gente comprava terrenos, fazia imóveis e alugávamos, né? Fazia renda para a empresa. É uma coisa totalmente fora de propósito. A gente achava que tinha alguma sinergia e fizemos. Mais uma vez, a gente desprestigiou o nosso capital e perdeu o foco. Então, eu acho que quando você tem um negócio com potencial, aliás, eu acho que o Brasil faz muito isso, né? Você quer fazer um hotel, você quer fazer um shopping center, quer construir casa popular, quer fazer uma usina. Eu sou mais favorável ao foco. Se você for pegar o exemplo das empresas que tiveram muito sucesso no mundo, e dos executivos que tiveram muito sucesso no mundo, né? O foco é uma característica mais ou menos inerente a isso. Então, eu diria com quase a totalidade dos grandes exemplos que a gente tem aí foram com muito foco, então acho que a gente não deve perder o foco. Então faz tempo que vocês não cometem um erro grande, assim. Aprendeu, né? Como é que é? Faz tempo que não comete um erro grande, aprendeu, assim. A gente faz força, né? Você é meio viciado assim em tecnologia, né? Fica no iPad o tempo todo. Agora há pouco eu estava falando um negócio com ele, ele sacou o gravador, mandar tal coisa para a Cristiane. Então, como é que a tecnologia ajuda a tua vida como executivo? Bom, se eu for voltar lá para trás, eu lembro quando a gente comprou o primeiro computador da MRV, que coisa precária, né? Eu tive que ir nos Estados Unidos comprar o computador. E eu lembro que o sistema operacional era o PIC, que era multiusuário, você fazia seis computadores online, era um troço bacana. Então, quer dizer, a coisa, o Brasil tinha aquele plano de reserva de mercado, a gente estava ultrapassado, não sabia, né? Ou sabia. Então a coisa evoluiu muito, né? Agora, hoje, quer dizer, se você pegar a vida de qualquer um de nós nos últimos 5 anos, ela mudou muito mais. Eu tenho 55 nos primeiros 50 anos. Né? Então, quem não se adaptar a isso, acho que vai perder competitividade. Nós somos num mundo totalmente integrado. Eu fiz agora uma viagem grande para a China, fiquei 10 dias fazendo um benchmark na China. Se eu não tivesse ligado ao Brasil, eu estava perdido. Quer dizer, eu consegui da China trabalhar com um grau de eficiência relativamente bom. Isso foi em função da tecnologia. Quer dizer, você está lá plugado, conversando com as pessoas, e a tecnologia ajuda muito, e ajuda em todas as circunstâncias. Né? Acho que é fundamental, você tem que se adaptar. Tem mais dificuldade? Tem. Acho que a turma mais nova tem muito mais facilidade de se adaptar à tecnologia que nós temos que lutar um pouquinho mais. Mas depois daquele esforço inicial, acho que você vai e você consegue. Essa aqui é a nossa última pergunta, já foi avisada que o tempo está esgotando. É o seguinte, em uma empresa com crescimento acelerado, nem sempre os gestores acompanham o ritmo. Como não desprezar essas pessoas, mas não permitir que elas sejam um obstáculo ao crescimento? Ou é o caso de desprezar, não sei. Olha, isso é interessante, acontece sim. Infelizmente acontece. Nem todas as pessoas elas conseguem evoluir na mesma rapidez. Inclusive disso que eu te falei agora. E algumas pessoas na MRV ficaram um pouquinho mais... São pessoas que você sabe que elas têm potencial, mas elas não evoluíram tão rápido igual as outras. E isso é um dos assuntos mais delicados que a gente tem para tratar hoje na empresa. É como aquela pessoa não obstruiu o caminho de uma outra que está crescendo mais rápida. Eu acho que toda empresa que cresce muito, isso tem que ser muito bem tratado, mas precisa ter muita transparência nesse processo. Então, nós fizemos uma mudança de organograma na empresa, exatamente para o novo organograma, ele é matricial, né, para poder deixar que as pessoas subam sem passar por cima, mas já estando no nível mais elevado. E tentar aproveitar o máximo dessas pessoas. Isso existe. Eu vejo, por exemplo, lá na MRV tem um vice-presidente, o Zé Adib, ele tem 65 anos. Ele tem uma energia fantástica. Ele está online, está evoluindo, quer dizer, não é questão de idade, é questão da energia da pessoa, da vontade daquela pessoa. E tem outras pessoas mais novas que realmente perderam um pouco o pique. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Se eu tiver um tempinho, eu vou contar um caso que eu vi, que eu falo para todo mundo lá dentro da empresa. Uma coisa que algumas fases na vida marcam muita gente, né? Uma vez o Mike Tyson era o maior lutador de todos os tempos de boxe, né? Eu estava vendo a entrevista daquele Jorge Fora, que foi campeão, ele falou assim, dentro desse ano, o Mike Tyson vai perder o cinturão. Aí eu comentei, você está doido, ele é o melhor do mundo, não vai perder? Ele falou, vai sim. Ele levantava às 7 horas da manhã, ia para a academia treinar. Hoje, às 9 horas da manhã, vai um mordomo levar um suco de fruta para ele na cama. Ele vai perder o cinturão. E perdeu. Uma forma... Então, algumas pessoas, de fato, se acomodam. Né? E até por estarem mais bem resolvidos financeiramente, tenham menos ambição. Então, isso aí acontece dentro da empresa que cresce muito. E isso tem que ser tratado com muita sabedoria e é um vamos dizer assim, dos problemas mais estratégicos que a gente tem que tratar hoje na empresa é esse.
Não tem fácil solução isso aí, né? Isso é difícil, tem sim. E existe, não só na MRV, como todas as outras empresas. Uhum. Bom, já fui avisada que o tempo acabou, já me deram 2 alertas, né? Então, queria agradecer a sua participação, Rubens, acho que foi muito legal. Obrigada pelas perguntas que vocês mandaram da plateia, acho que enriqueceu o debate. Obrigada. Obrigado a todos.